de volta com uma pergunta difícil, hein? Como lidar com o hábito da mentira? E a gente fica até especialista nesse mau hábito, né? Por isso, tudo isso pode atrapalhar a convivência na família, comprometer relações de trabalho, enfim, é um monte de problemas. Maria Clara Barbosa, psicanalista, está aqui com a gente para o nosso bate-papo do estúdio de hoje, ao vivo, para a gente conversar sobre esse comportamento humano. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Existe mentira boa, mentira ruim? Não existe mentira boa nem mentira ruim. Mentira é sempre mentira, não é mesmo? Uhum. Esse hábito, por que ele se cria, que ele começa a ficar forte na pessoa, a gente fica até compulsiva, né? Um mentiroso compulsivo. Sim, esse hábito ele começa geralmente na infância. Então as pessoas, as crianças, para tentarem ser mais aceitas, para lidarem melhor com a realidade delas, elas inventam pequenas mentiras. Porém, conforme as pessoas vão gostando dessas mentiras, vão acreditando, vão incentivando, isso vai se tornando uma compulsão. Mas nós precisamos separar, porque existem tipos diferentes de mentira e de mentirosos. Olha só, mas esse ponto que a senhora tocou, de começar esse hábito na infância, como que os pais conseguem identificar ali se a historinha que o filho está contando na escola para um amiguinho pode se tornar um mau hábito? Porque geralmente as crianças elas não contam só para os amiguinhos na escola, certo. Elas contam para os pais também, contam para os familiares. E é muito importante os adultos ficarem atentos às crianças. O que eu ouço sempre no consultório são os pais me dizerem assim: ah, mas é só uma criança, ele está fantasiando. É verdade. A criança tem toda uma formação da constituição do eu durante a infância, onde ela fantasia algumas fábulas, isso é bem verdade. Mas é importante diferenciar aquilo que é só o brincar da criança, a fantasia da criança, de uma criança que está mentindo para obter vantagem sobre os pais e sobre os colegas. Aquela história da criança ter ali o amiguinho imaginário ou contar alguma história de fantasia, até aí faz parte. Até aí faz parte, exatamente. Só tem que ter a noção perfeita dessa questão de levar vantagem, contar uma história, uma mentira, para conseguir alguma coisa em troca. Doutor, o que é mitomania? Mitomania esse é um quadro que foi diagnosticado em 1905 por um especialista, onde ele diz o seguinte: é diferente a mentira da mentira compulsiva, onde a pessoa mente porque atrasou, porque faltou do trabalho, então ela inventa uma mentirinha que ela diz que é uma mentirinha branca, que não vai fazer mal para ninguém. Essa é uma mentira compulsiva, pessoas que vão mentindo esse tipo de mentirinha branca ao longo da vida. Porém, a mitomania, ou mitômano, é uma pessoa que ela inventa uma história muito bem elaborada, cheia de dados, de personagens, inventa um contexto que ela não viveu da vida dela e conta uma história e as pessoas acabam por acreditar naquela história. Então esse é o mitômano, é a mitomania. E isso vai até tem a ver com a pergunta que o Leonardo de Itapetininga mandou para a gente agora pelo WhatsApp. Ele está querendo saber se esse hábito de mentir pode levar a algum outro transtorno psicológico, algum outro problema psicológico para a pessoa. Esse é um deles, doutora? Então, na verdade, a mentira compulsiva, ela pode se transformar em uma mitomania, e mitomania em um alto grau, a pessoa pode realmente perder a realidade e ela pode vir, com o passar da vida, a ter outros transtornos, com certeza. O Juliano, de Itapetininga, ele quer saber como se livrar desse mau hábito. Ele está até dizendo que, pelo que o Juliano viu aí, tem pesquisas que dizem que tem povos que têm mais esse hábito, o pessoal de um determinado país tem mais esse hábito. Isso tem a ver com alguma questão cultural ou não, doutor? E como se livrar do hábito? Olha, eu diria que isso tem a ver com uma questão pessoal, uma questão da constituição do eu e do meio familiar onde esse indivíduo cresceu. Na verdade, as terapias com esse mal, elas são bastante difíceis, porque a família e os amigos precisam contribuir. As pessoas como um todo que cercam o mentiroso, elas precisam trazer o mentiroso de volta para a realidade, não com punição, não com julgamentos excessivos, mas tentando mostrar para ele que a realidade dele, por si só, é boa bastante. Não precisa inventar uma história para ser mais amado, para ser mais aceito. Então, nós fazemos todo um trabalho de trazer esse indivíduo para a realidade e mostrar para ele o quanto os contextos dele são bons o bastante. O José de Itapetininga, voltando um pouquinho naquela história de infância e adolescência, ele quer saber se a mentira na adolescência pode ser por instinto da pessoa, instinto da pessoa, ou tem a ver com
alguma influência dos pais? Eu diria que, na verdade, pode ser uma junção dos dois. Tanto pode ser uma predisposição, alguns estudos comprovam que as pessoas que mentem compulsivamente têm algumas áreas do cérebro com mais atuação neuronal do que outras, né, do que as pessoas que não mentem. Então, assim, pode haver uma predisposição, mas sempre, tanto o adolescente quanto a criança ou o adulto, vai mentir para ser mais aceito, vai mentir para ser mais amado e para que as pessoas à sua volta possam acolhê-lo de maneira mais eficaz. Aí vem a coisa instintiva do comportamento, né? Sim. Doutora, muito obrigado pela presença, viu? Por tirar as dúvidas aí. Bastante gente participou com a gente pelo WhatsApp. Uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço.